Eu queria falar hoje sobre força no íntimo. Nós sabemos que algumas motivações em ser cristão não sustentam por muito tempo. Por exemplo, se eu sou motivado a ser um cristão por medo de ir ao inferno, nós sabemos que isso não nos sustenta por muito tempo. Ou porque eu sou um cristão porque eu quero receber bênçãos de Deus. A gente sabe também que isso não segura por muito tempo, não mantém a convicção por muito tempo. Ou eu sou cristão porque meus pais vêm à igreja, então eu também tenho que seguir o exemplo dos meus pais. Ou porque eu assumi uma responsabilidade na igreja e agora eu tenho que ser responsável até o fim. Ou porque eu não tenho outra escolha, pois tenho medo de Deus. Nós sabemos que essas motivações não são duradouras, não vai nos levar a muito longe na vida cristã. Sabe, muitos aparentam ser fortes no íntimo, mas diante das situações, das provações, das dificuldades que aparecem na vida de qualquer um de nós, aí somos provados para ver a que pé nós estamos na construção dessa força no íntimo que cada um de nós deve ter. Força para vencer o pecado, que bate a nossa porta todos os dias. Força para não ceder à natureza humana, que está a todo momento, como o Jailson falou aqui no momento da Santa Ceia, querendo nos levar, nos inclinar para o mal. Então, da onde podemos tirar essa motivação para construirmos essa força no íntimo? Para sermos fortes. De onde podemos tirar essa motivação? E a força? Por exemplo, para amarmos a Deus em primeiro lugar. Para nos manter puros e honestos, sem nos corromper no mundo corrompido, no mundo imoral. Para os namorados se manterem puros num namoro cristão. Da onde vem essa força? Como nós podemos construir essa força no íntimo? Ser missionários e lutar pela causa de Jesus. Como nós podemos construir essa força no íntimo para sermos missionários? Para crescer espiritualmente, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Para lutar pela conversão de alguém. Para estudarmos a Bíblia com as pessoas. Para lutar para edificar um irmão espiritualmente. Como nós podemos, então, lutar para construir essa força no íntimo? E muitas outras coisas. Um exemplo muito clássico, que me desafia bastante, me encoraja bastante, é Josué. Quando ele se levanta em Josué 24 e fala: eu e minha família serviremos ao Senhor. E no meio de pessoas de um mundo idólatra, sem ter muita gente, sem ter quase ninguém para encorajá-lo, ele se levantou com força no íntimo para dizer: eu e minha família serviremos ao Senhor. Como construir essa força? Como nós podemos nos fortalecer no íntimo para que isso saia de nós? E não tenha aqui alguém nos empurrar, ou sempre alguém nos puxar para fazer essas coisas. Deus está atrás de homens e mulheres fortes no íntimo, com força no íntimo. Não podemos viver à margem da superficialidade com Deus, irmãos. Se nós queremos ter força no íntimo, precisamos tomar uma decisão de não viver à margem da superficialidade, espiritualmente falando. E Paulo foi um dos grandes homens que na sua época e até hoje lutou e colocou convicções para que nós pudéssemos construir essa força no íntimo. Porque ele era um homem que era forte no íntimo. Vamos lá juntos em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Paulo nos dá o caminho para desenvolvermos essa determinação espiritual que todos nós precisamos ter. Efésios 3, versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser,
com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando enraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo ora para que cada cristão tenha força no íntimo com poder. Essa foi a oração e foi a luta da vida de Paulo. Força no íntimo, dentro de nós. Sabe, hoje é interessante, hoje existe uma corrida forte para ser forte fisicamente. Você vê tantos jovens musculosos. Quanto mais musculoso, melhor. Mas sabe o que me anima a pensar? Que apesar de ser barrigudinho, eu posso ser forte, eu posso ter músculos internamente. Você não esperava por essa, né? Força no íntimo. Deus pode nos tornar fortes, musculosos dentro de nós. Sabe, até uma certa idade você tenta, depois chega uma certa hora que você fala, não tem mais jeito. Fisicamente falando. Mas anima que mesmo mais velhos podemos ser fortes, musculosos por dentro. Me anima a pensar nisso. Você pode ser encorajado por um tempo, por um retiro. Os retiros são maravilhosos nessa igreja. Está chegando já o retiro dos universitários. O evento dos universitários está chegando. É incrível, todo mundo sai animado. Você pode ser encorajado por um irmão que vai lá e entra com você com amor e te encoraja. Isso é muito bom. Mas, ou por uma atividade da igreja, por um momento, mas se você não tiver determinação, se eu e você não tivermos determinação de construirmos, de pagarmos o preço para sermos fortes no íntimo, tudo isso passa e acaba caindo na história, na nossa história, no esquecimento. Paulo dá o caminho aqui para produzir essa força no íntimo. Primeira coisa que Paulo fala: Cristo habitará em nossos corações mediante a fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Deus. Você concorda com isso? Que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Motivações que vêm de dentro para fora. O Espírito Santo gera fé em nós ao estudarmos a palavra de Deus. Você vai lá, estuda a palavra de Deus, tira lições para a sua vida, aquilo fica na sua cabeça, no seu coração, e quando vem as provas, vem as dificuldades, logo brota na sua mente, no seu coração, o que você está estudando, o que você está em contato com a palavra de Deus, e aquilo te direciona nas suas atitudes. A busca pessoal de cada um para entender as Escrituras. Sabe, Martinho Lutero foi um homem que lutou com todas as forças também na sua época, para que a Bíblia estivesse ao nosso alcance hoje. Algumas frases de Martinho Lutero. Pare em cada versículo da Bíblia, e por assim dizer, sacuda cada ramo dele, para que, se possível, pelo menos caia algum fruto. É esse o nosso enfoque ao estudarmos a Bíblia, nos seus tempos com Deus. Sacudir a Bíblia de alguma forma, para tirar algo para você. Outra frase de Martinho Lutero: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Se a nossa consciência está ligada com a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a nos manter com essa força no íntimo e lutar contra o pecado. Sabe o que me admira em Paulo? Que mesmo quando ele estava preso, prestes a morrer, ele pediu para que trouxesse os pergaminhos para ele estudar, e os livros que ele tinha. Paulo era um homem que estudava muito.
se aprofundava muito nas Escrituras. Mas sabe, irmãos, há uma preguiça que ronda as nossas cabeças, nossas vidas. Preguiça de ler livros, se aprofundar mais. E é mais fácil esperar que outros tragam mastigado para mim, ou para nós, ou para você. Eu faço uma pergunta: quanto tempo gastamos assistindo televisão? Se você colocasse me disse isso, quanto tempo você gasta assistindo televisão na semana? E você tirasse uma parte desse tempo para estudar, para ler a Bíblia mais profundamente, para ler livros espirituais que te ajudam no entendimento da Bíblia. Quanto mais cresceríamos em convicção. Irmãos, se não passarmos bons tempos com Deus, bons tempos na Bíblia, fica muito difícil construir essa força no íntimo. Sabe, você que está aqui visitando hoje, você que está estudando a Bíblia, você precisa estudar, você precisa conhecer as Escrituras. Você não vai crescer em fé só porque você está gostando das pessoas. Isso não dura muito tempo. Ou porque o culto é legal. Isso também não dura muito tempo. Você precisa investigar as Escrituras. Você precisa desejar, ter sede da palavra de Deus. E você vai ver como Deus vai responder. Como Deus vai esclarecer para você e gerar fé no seu coração. Se não vivemos o que falamos, a fé é morta. É assim que eu me sinto quando eu estudo a Bíblia, irmãos. Sabe, às vezes eu passo algumas... Todos nós temos semanas duras em que a gente não consegue ter uma boa profundidade na Bíblia. Quando nós passamos assim momentos de fraqueza no estudo bíblico, no contato da Bíblia, ficamos mais fracos espiritualmente também. Quando somos pressionados pelos problemas da vida, a tendência muitas vezes é seguir a natureza humana, porque não está permeando a nossa mente a palavra de Deus. Mas quando estamos lá estudando, eu vejo na minha vida isso. Quando eu gasto tempo estudando a palavra de Deus, quando eu gasto tempo deixando a Bíblia entrar na minha mente, no meu coração, me aprofundando mais, eu fico mais forte. Quando vêm as pressões, eu consigo me livrar delas. Deus me dá força. Sabe a segunda coisa que Paulo fala? Arraigados e alicerçados em amor. Nós queremos construir essa força no íntimo, nós precisamos entender isso, irmãos. Criar raízes no amor. O amor deve nos sustentar. Esse amor que Paulo fala aqui nessa escritura é o amor ágape, que é o amor entre os irmãos, o amor incondicional entre os irmãos. O amor que se doa, o amor que se dá. E esse amor é fruto de decisão de cada um de nós. Vem de dentro para fora, vem de decisões. Nós pensamos numa árvore. Eu tentei achar uma árvore legal aqui. Não sei se dá para ver. Pensamos numa árvore. A primeira coisa que a gente vê numa árvore, que a gente olha e bate o olho e vê, que legal, é aqueles frutos vermelhos ali, né? Você já chega, se você está num pomar e vê uma árvore dessa, você quer subir para pegar o fruto vermelho, né? Mas poucas vezes paramos para pensar que uma árvore, para ter essa exuberância nos frutos, ela precisa de uma boa raiz. Ela precisa de um tronco forte. Ela precisa de galhos fortes para sustentar essa copa. E precisa de flores, de folhas fortes e saudáveis para gerar o fruto. Sabe, é interessante pensar nisso, que muitas vezes queremos ir do contrário, queremos ter os frutos sem investir na árvore, sem investir na raiz, sem investir no tronco, sem querer construir os galhos, queremos pegar os frutos. E nossos relacionamentos, quando Paulo fala para estarmos enraizados no amor, enraigados e enraizados no amor, envolve uma luta, um esforço pessoal de cada um de nós, de amarmos uns aos outros. Esse amor vem de decisão, como eu falei. A força no íntimo vem de se envolver com pessoas.
vir à igreja para dar tempo seu. Vir aqui para dar, não para receber. Como é que você chegou aqui hoje? Você chegou aqui com o coração para dar? Ou você chegou aqui, vamos ver quem vai me animar hoje? Vamos ver o que vão fazer lá hoje, vai me animar. Como se fosse uma UTI. E tem que chegar e ligar os cabos e dar aquele choque, tá! Para se levantar. Amor ágape, esse amor de relacionamento entre irmãos leva tempo, leva esforço. Assim como uma árvore para construir e dar os frutos, leva tempo. Tem que se plantar, tem que se regar, tem que trabalhar na árvore para chegarmos ao resultado final, que são os frutos maravilhosos. Mas muitas vezes queremos os frutos maravilhosos, mas não investimos na árvore. E parte de investir nessa árvore espiritual da nossa vida é desenvolver relacionamentos profundos, baseados no amor que nós temos um pelo outro. Minha pergunta para você meditar hoje: com quem você passou tempo de envolvimento essa semana? Com quem você passou tempo de envolvimento essa semana? Se seu primeiro contato com os cristãos é no domingo, algo está errado. Se normalmente é no domingo o seu primeiro contato com os irmãos, suas raízes estão enfraquecidas, estão se enfraquecendo. E por consequência, não terão bons frutos. É o que Paulo fala. Sabe, Martin Luther King, que foi um lutador contra o preconceito racial, ele disse uma frase que tinha a ver com o país na época, tinha a ver com a luta pela igualdade entre os homens. Ele disse assim, ó: temos que aprender a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, tem muito fundamento também isso. Precisamos aprender, irmãos, a viver como irmãos, a pagar o preço, para dedicar uns aos outros. Senão morremos loucos, no egoísmo. Sabe, nós começamos com essa ideia das igrejas em casa, das parcerias, já faz mais de um ano. E ainda existem irmãos do nosso convívio que não estão em nenhuma igreja em casa ainda. E que não tem uma parceria de oração. Depois de um ano, já faz um ano isso. A minha pergunta é: o que está faltando para você se conectar, para você praticar esse amor ágape, que vai te dar raiz para você, que vai te fortalecer espiritualmente, que vai te deixar forte, como Paulo fala, praticando o amor ágape. É lá no grupo pequeno, principalmente, que nós vamos ali ser mais íntimos um com o outro e nos dedicar um para o outro. Sabe, a terceira coisa que Paulo fala é o alvo. Fazemos tudo isso com alvo em Jesus. No versículo 18 e 19, Paulo fala isso. Para dedicarmos a conhecer a largura, o comprimento, a altura de Jesus, o entendimento sobre Jesus, focar nossos olhos em Jesus. Paulo diz do enfoque que vai me levar, em Jesus, que vai me levar à plenitude de Deus. A essa plenitude, a essa paz, a esse amor, a essa conexão com Deus. Por isso, irmãos, temos que tomar cuidado com o nosso enfoque. Se o seu enfoque é por elogios, reconhecimento, é por expectativas em pessoas, em liderança, é receber algo em troca, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Mas se olhamos para Cristo como nosso alvo, não vamos nos frustrar. Se eu penso, eu quero ser como Cristo. Olha como Cristo fez naquela passagem com aquela mulher pecadora. Eu quero ter essa misericórdia. O que Cristo faria no meu lugar nessa situação? Estudar sobre Jesus com os discípulos dele e vendo como ele tratou os seus discípulos. E querer imitar isso no nosso relacionamento do dia a dia com nossos irmãos. Isso tem tanto poder, irmãos, quando nós focamos nossos olhos em Jesus. Admirar as atitudes de Jesus. Jesus com os pecadores, Jesus com os fariseus, Jesus com os seus discípulos, com os seus amigos. E colocar nossa esperança na ressurreição, na cruz. O milagre de nascer de novo, como o Jailson falou, aqui na ceia. Nascemos de novo, é um milagre.
chega uma pessoa cheia de coisas na vida, de problemas, de situações, de marcas pelo pecado, e aí diante da palavra de Deus, aquela pessoa se transforma milagrosamente, e ela começa a ter um relacionamento com Deus. Isso é um milagre. É como o nascimento mesmo de uma criança, é um milagre. Por isso, irmãos, precisamos ter nossa esperança em Jesus. Isso vai te impulsionar a servir na causa dele. Eu queria passar um clipezinho para vocês agora, rapidinho, ilustrando um pouco sobre essa questão do que pode acontecer conosco se a gente vive uma vida superficial com Deus. O título desse vídeo é Não Basta Ser Crente. Não quer dizer, quando ele fala o crente, não é a religião, não estou falando da religião, como muitas vezes falar, ele é crente, ele é católico. É o crente de acreditar em Deus, tá bom? Então, ouve aí um pouquinho. Dia desses, diante do espelho, me perguntei: que crente você é, Leandro? Respondi: não sei, tradicional, pentecostal, protestante, evangélico nominal ou praticante, essas coisas que perguntam no censo do IBGE. E o maluco responde do jeito que quer, fala o que vem na cabeça sem pensar, mas aquele que tudo vê não dá pra enganar. Descobri que a questão era mais difícil que eu imaginava. Nesse bolo doido, onde é que eu me encaixava? Então comecei a viajar nessa pergunta que não quer calar. Que crente você é? Que crente você é? X971, outra firmão de pé. Mas que crente você é? Que crente você é? Não cego fura olho ou é cristão de fé? Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar. Tem crente que só aparece em certos momentos, é o crente escoteiro, só vai em acampamento. Tem o crente girafa, aonde ele mora? Se o corpo tá na igreja, mas a cabeça tá fora. Tem aquele que se sente, só quer aparecer, só atua por cima do bolo, crente gracê. E o crente Salomão, alta categoria, o bicho sabe tudo, pai da sabedoria. Tem o crente chiclete, que não é mole, mastiga a palavra, mas nunca engole. Crente museu, que vive de passado. E o crente carroça, só vem se for puxado. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, É muito pouco, é muito não pouco. basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar. Camaleão, outra espécie de crente, um comportamento em cada ambiente. Que nem crente chuchu, não tem gosto de nada. Maria vai com as outras, o bucha da salada. E o crente papagaio, não quer refletir, não tem opinião, só sabe repetir. Precisa examinar as escrituras, deixar de ser mané, tomar postura de guardião da verdade, de profeta, que confere a palavra e interpreta. E aquilo que não presta ele deleta, pois agradar ao Senhor é sua meta. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser cristão. É preciso amar a Deus, véi, e aos irmãos, ser safo na palavra, sagaz na oração, sem papo torto, sem vacilação. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que ter um coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar. Tem o crente top modo, se feita todo, pra ir domingo a Santa Ceia, igreja cheia. Mas o cristão dá o melhor que tem, pra quem precisa, e ora nua, pois Deus conhece o coração de quem quer tirar onda e de quem quer andar na humildade e na santidade. Aí, meu irmão, bota a cara, não adianta correr, Deus já te viu, pegou você. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que nascer de novo, tem que morrer pro mundo, tem que mudar de vez tua mente. Não basta ser crente, não basta ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar, ser cristão, saber amar. Digita Ctrl+C na primeira epístola de João e aperta Ctrl+V no coração. Depois Ctrl+Z, cancela o passado, cristão de verdade, deleta o pecado. Digita Ctrl+C na primeira epístola de João e aperta Ctrl+V no coração. Depois Ctrl+Z, cancela o passado, cristão de verdade, deleta o pecado. Não basta ser crente.
sua mente. Não basta ser crente. É muito pouco, é muito não basta pouco. ser crente. Tem que ter o coração feito criança pra perdoar. Ser cristão, saber amar. Digita Ctrl+C na primeira epístola de João e aperta Ctrl+V no coração. Depois Ctrl+Z, cancela o passado. Cristão de verdade, deleta o pecado. Não basta ser crente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, queria ler com vocês lá. Paulo sempre, na maioria das cartas, ele sempre cita esses 3 pontos que eu falei para vocês hoje. Quando ele começa as cartas, ele fala dessas 3 pontos, que é a oração dele, que todos os cristãos deviam estar lutando para ter no coração. É o que fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que Paulo cita esses 3 pontos de novo, e normalmente nos começos das cartas ele fala isso. Trabalho que resulta da fé. Sabe, é uma motivação interna que me faz agir. Se estamos crescendo em fé, irmãos, vamos evangelizar mais. Vamos querer estar com os irmãos. Vamos sonhar com os planos de Deus. Vamos trabalhar mais pela causa de Jesus. Vamos estar mais apaixonados. Ceder à preguiça é falta de fé. Como aqui fala, o trabalho que resulta da fé. Se eu estou crescendo em fé, eu vou combater a preguiça. Mas a preguiça, ela é resultado de egoísmo. Vamos ficando egoístas e vamos ficando também preguiçosos. Mas o contrário, se estamos crescendo em fé, crescemos também em desejo de trabalhar mais, de fazer mais, de estar com os irmãos, de estudar a Bíblia com as pessoas, de trabalhar na causa de Jesus. Ele fala também o esforço que resulta no amor. Resultado externo de uma motivação, resultado externo de uma motivação interna. O esforço que resulta do amor. Quando decidimos praticar o amor ágape, nós vamos nos esforçar. Esforçar para dar o nosso melhor pelos irmãos. Para crescer, para querer nos aprofundar mais espiritualmente. Como eu falei, o amor produz esforço, o egoísmo produz a preguiça. E por último, a perseverança resultado na esperança em Jesus. Produz mais. Essa coisa de nós colocarmos os olhos, firmarmos nossos olhos em Jesus, vai nos levar a perseverarmos mais. Sabe esse vídeo, quando é bem divertido, mas ele fala muitas realidades. Porque se ficamos espiritualmente superficiais, podemos cair numa dessas coisas aqui que ele falou. E Deus quer de nós que nós sejamos homens e mulheres fortes no nosso íntimo. Manter nossos olhos fixos em Jesus. Sabe, na minha vida é assim. Quando eu começo a baixar a minha visão, e começo a colocar a minha esperança em coisas, em homens, ou em coisas do meu dia a dia, da minha vida, da minha família, eu começo a perder as esperanças. Mas quando a gente começa a olhar e levantar os olhos para Jesus, e esperar colocar nossa conexão, nosso coração, nosso desejo de estar mais próximo de Jesus, de aprender de Jesus, de até mesmo de lembrar o que Ele fala nos momentos de dificuldade, aí sim, eu consigo superar esses momentos. E nós vivemos um momento hoje no nosso país, que é o momento para nós olharmos para Jesus, dobrarmos nossos joelhos e colocar nossa esperança nele, para que as coisas se encaminhem para o bem de todos. Então eu queria animar você hoje, meu irmão, e desafiar você também a buscar ter força no íntimo. Para que você se esforce, dê o seu melhor, por amor a Deus, por amor à causa de Jesus. Sabe, para mim me anima tanto estar com pessoas. Essa semana eu me envolvi com muitas pessoas, e o sentimento que eu tenho no meu coração é de muita alegria. É de que, puxa, Deus está me usando.
E ver pessoas também crescendo. Ontem nós estávamos, houve um encontro da nossa igreja em casa, no parque, e um dos irmãos foi dar uma aula sobre a vida dele. Ele usou aquele livro, Os 5 Linguagens do Amor. E eu saí de lá tão impressionado em ver o coração e a motivação daquele irmão de buscar, ele e a esposa juntos, a profundidade. Deus pode usar qualquer um de nós. Essa é a minha alegria. Eu quero animar você e desafiar você hoje de manhã a ser forte no íntimo. Porque Deus quer usar cada um de nós para a causa dele. Muito obrigado, irmãos. Deus que abençoe a todos.